Tá gravando? Olá, boa noite a todos, boa noite, Renata. Sou Sandra Fabiano, eu sou periodontista e implantodontista, exerço a periodontia e implantodontia no meu consultório, na minha clínica privada no Rio de Janeiro, mas também sou professora da Faculdade São Leopoldo Mandique, no curso de especialização em implantodontia, com ênfase em cirurgia plástica perimplantar e regeneração óssea guiada. Hoje eu vou conversar com a doutora Renata Torres. A doutora Renata Torres, tudo bem, Renata? Ela Tudo é bem, Sandra? graduada, Boa noite. ela é graduada em odontologia, mas é também graduada em administração de empresas. Ela tem mestrado em saúde pública e tem mestrado em administração de empresa. A nossa pauta de hoje é uma pauta muito interessante. Eu achei, a gente vai começar a fazer essa pergunta do milhão, mas a gente vai falar a resposta só lá mais para frente, só para vocês ficarem aqui. Como é que pode o paciente pagar menos e você ganhar mais? A gente vai responder essa pergunta do milhão mais para frente. Primeiro, eu quero conversar com a Renata outros assuntos relevantes. Assuntos relevantes a esse assunto em si, do paciente, da lucratividade, etc. E eu queria perguntar uma coisa para a Renata. Eu sempre tive curiosidade. Bem-vinda, Renata, primeiramente, por favor. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, te encontrando, né? Depois de tanto tempo. Eu acho que tem 2 anos que eu não te vejo. E não foi nem por causa de Exato. pandemia, né? Foi pela distância que a gente está de continente hoje em dia, né, Renata? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Essa questão da Covid, na verdade, bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata Torres, a Sandra já fez uma apresentação do meu histórico acadêmico, digamos assim, mas em termos profissionais, atualmente eu estou morando em Lisboa, trabalhando, eu sou responsável hoje pelo desenvolvimento de mercado e atividades científicas e institucionais da DMG na Península Ibérica. E fui ao Brasil em dezembro do ano passado, mas a gente acabou não podendo se encontrar por conta da pandemia e tudo. Espero que a gente, agora no fim do ano, eu vou ao Brasil. Nós Espero que vamos a nos gente, encontrar, né, Renata? pessoalmente, Eu, dar um eu, abraço. sim. Eu sempre te admirei muito por essa área do empreendedorismo, pela gestão, porque, na verdade, você é dentista, né? Mas você enveredou por esse caminho, você foi para a saúde pública, depois você foi para a administração. Como é que... Você conta um pouquinho para a gente, porque a gente não aprende. O dentista normalmente sai da faculdade sabendo zero de gestão, zero de empreendedorismo, não sabe nada. Ele cai dentro de um consultório onde ele vai ter que praticar isso, né? Porque o que a gente pratica, Sim. a gente tem venda, a gente conversa com o paciente, tem os seus orçamentos, sem saber nada, inclusive para gerir seu consultório, sua secretária, todo mundo. Me fala como é que Sim. você chegou aí. O que te fez fazer isso? E às vezes aprendendo a duras penas, né? A duras penas. Enfim. Mas, enfim, tentando resumir um pouco a minha história, eu me formei em 1997, então vou completar agora 25 anos de formada, me graduei em odontologia pela UFRJ e logo comecei a trabalhar no SESC. Foi ali naquele momento no SESC que no início eu trabalhei só como dentista, estrito sensu, né, na cadeira, atendendo pacientes, e em pouco tempo eu fui promovida e assumi o cargo de supervisão, que existia essa figura, né, dos supervisores no SESC que fazia a supervisão dos estagiários, enfim. E ali eu comecei a me deparar com uma série de situações de gestão e fiquei um pouco perdida, né? Assim, mas, gente, eu não aprendi nada sobre isso na faculdade, né? E tudo que a gente fazia ali, que eu fazia, era muito orientada pela minha gestora, mas eu comecei a sentir falta, por um lado, desse conhecimento, e, por outro, me apaixonei por isso. Me apaixonei, aquilo me encantou. Assim, é como se tivesse aberto uma avenida
de oportunidades de conhecimento, que eu fiquei assim muito encantada por aquilo. O primeiro passo que eu dei, então, para suprir essa minha necessidade de conhecimento, para lidar com aquelas demandas ali do dia a dia, da gestão do SESC, foi fazer o mestrado em saúde pública, né? Então, fiz o mestrado em saúde pública, mas logo e aprendi muita coisa e mergulhei pela primeira vez na estatística, né, que de maneira mais profunda. Então, toda essa parte de raciocínio lógico, e comecei a estudar isso, mas percebi que ali ainda não era o fim do caminho para mim, que ainda tinha bastante coisa que eu podia ainda aprofundar. Então, fiz uma prova para o COPEAD, para o mestrado do COPEAD, que era uma prova, acho que ainda hoje, dificílima, e fui a primeira dentista da história do COPEAD a ser admitida no programa de mestrado. Eu e vários engenheiros, a minha turma tinha, sei lá, foi muito bacana. Então, foram 2 anos... 2 anos convivendo com um perfil de pessoas que eu não estava acostumada, com um raciocínio lógico, quantitativo, né? Porque era engenheiro, administrador e tal. Então, foram 2 anos muito enriquecedores para mim. E, a partir daí, eu não parei mais. Dali eu saí e nunca mais voltei para odontologia, digamos assim, clínica. A partir daí, a minha carreira passou a ser toda na indústria. Então, foram várias empresas dentro da odontologia ainda, mas de um outro lado, né? com outro olhar, usando os meus conhecimentos de dentista, mas do lado da indústria, né? do marketing, da gestão, enfim. Daí não parei mais e hoje estou aqui na Europa e agora estou responsável pela Península Ibérica para a DMG, que é uma empresa alemã, e estou desenvolvendo esse trabalho aqui para eles. Resumindo, né, um pouquinho. Resumindo um pouco, né? Porque eu até quero falar, a gente se conheceu aqui no Rio, na época que você fazia a mesma coisa pela Silvestre Labs, na UFRJ, um polo de pesquisa maravilhoso, por sinal, que tem lá. E eu tive a oportunidade de conhecer você, de viajar muitas vezes com você, porque, na realidade, eu era speaker deles. Você me levava para tudo quanto é lugar. Onde você ia, vamos para você falar, porque eu tinha muito caso, era produto de regeneração, o pessoal. Lá tem várias coisas. Lá tem a crio, né, para armazenamento de cordão umbilical, mas também eles têm produtos da indústria farmacêutica, da área médica e da odontológica. Eles desenvolveram, hoje eles já passaram esse produto para outra companhia, já cederam, né, os direitos. Então, assim que eu te conheci, Renata, mas eu sempre admirei muito isso, porque nós, dentistas, realmente não temos essa visão de gestão, não tem nenhuma. Por exemplo, eu quero começar com a pergunta mais básica possível, que eu acho que a maioria dos dentistas não faz. Por que o dentista não separa a sua pessoa física, Sandra Fabiano, Sandra Fabiano, da minha pessoa jurídica, mesmo que eu não tenha uma PJ no meu consultório, é uma pessoa jurídica, é o meu consultório, é o dinheiro do meu consultório, eu deveria ter outro dinheiro meu, oriundo dali. De que maneira? Por que o dentista faz isso? Como é que a gente pode melhorar isso? Isso não é básico? Eu acho que esse é o ponto. Se eu tivesse que elencar por onde começar, eu acho que essa seria a primeira medida que qualquer profissional tem que tomar. Não só o dentista, tá? A gente está falando aqui do dentista, mas eu vejo isso acontecer em diversas áreas, na área de saúde e outras áreas também, quando você tem ali o empreendedor, o empresário que se confunde um pouco com a figura do próprio prestador, né? Porque é isso que acontece um pouco, né? A gente tem um consultório, seja um médico, seja o dentista, seja o dono de um pequeno comércio, eventualmente, e acaba que se confundem as entidades. Então, eu acho que um primeiro passo seria isso, a gente tentar separar. Mesmo que, eventualmente, como você falou, você ainda não tem uma pessoa jurídica, uma conta pessoa jurídica no banco separada de uma conta pessoa física, mas tentar se organizar
e fazer um controle de todas as receitas e custos e despesas que estão envolvidas ali na gestão do seu negócio, seja ele do tamanho que for, né? Sandra já está Mas assim, opa! Pouca gente você tem faz que isso, treinar né? a sua equipe para fazer isso. Exatamente. Né? Pode ser, Muita ou gente se nem você não tem uma equipe grande, paciência, você faça, porque tem que acontecer sim, isso, né? tem que acontecer. Nem que você tenha, se você não tiver um software de gestão, então a gente está falando Isso. aqui de um passo muito simples. Uma planilha de Excel consegue resolver muito bem essa situação. Contanto que você faça todos os lançamentos de todas as receitas, Tá. todos os custos e despesas, classificando, né? Aí a gente pode elaborar mais para frente como classificar esses Pois é. custos, essas despesas. O que que você falaria assim sobre os principais conceitos que você pontuaria, tá? Que todo dentista empreendedor deveria conhecer? Tem alguns, você pode resumir, porque a gente até conversou sobre isso. Você poderia resumir e falar para a gente. Adoraríamos saber. Um primeiro ponto assim, que eu acho que a gente tem que enfatizar é que a gente está falando de prestação de serviços, né? E os serviços têm algumas características muito peculiares, né? E a gente vive a era dos serviços, né? Cada vez mais, principalmente os É, países desenvolvidos, tem um percentual muito grande do PIB que é representado pelos serviços. E tem 4 características que eu acho muito interessantes a gente pensar, né, que são primeiro a intangibilidade, né? A gente tem os serviços são muito intangíveis. Então o dentista tem que compreender que o que ele oferece é difícil de tocar, né? Então é isso que significa entendi. intangibilidade. Por isso que ele precisa ter ali um ambiente no qual ele tente tangibilizar para o paciente a qualidade do serviço dele, né? O pessoal da linha de frente tem que estar muito bem treinado, né? A gente tem, então, a questão da inseparabilidade. O que é inseparabilidade do serviço? Você acontece ao mesmo tempo, não tem como o dentista estar presente e o paciente não estar, pelo menos hoje em dia, até hoje em dia, a nossa tecnologia não permite isso, Não, né? o dentista não Então, entrou ainda na máquina para atender. Ele tem a máquina para exatamente. fazer algumas coisas, mas ele tem que fazer. Então, essa é a segunda característica. Então, já falei da intangibilidade, Sim. a segunda característica é a inseparabilidade. A terceira característica do serviço é a variabilidade. Então, cada atendimento vai ser diferente do outro, porque a gente está falando de relações humanas e de um trabalho bastante customizado. E a última é perecibilidade. Se O que é você tem a perecibilidade, doutora Renata? Please. perecibilidade, é uma característica que é muito fácil de entender, por exemplo, quando a gente pensa num hotel. Tá. Uma noite que aquele quarto ficou vazio, não volta atrás. Você não tem como repor aquilo ali. O serviço é perecível, não tem como você estocar serviço, né? Da Ah, mesma tá. maneira, no nosso consultório. Tá. Uma vez que a cadeira tem estado vazia, Ociosa. Vamos falar ociosa, uma palavra aquele tempo bem, né? Agora, sim, entendi, entendi. é um tempo perdido. Então, a gente sempre tem que manejar a gestão do nosso consultório pensando nessas características e pensando em como a gente potencializar e Entendi. melhorar certos atributos. Esse é um assunto que também me encanta, né? Na minha Uhum. dissertação de mestrado, Você eu falou. falei sobre isso, na verdade, foi sobre recuperação de falhas em serviços, porque a gente sabe que falhas acontecem, né? Vão sempre Lógico, acontecer. lógico. O nosso objetivo tem que ser sempre diminuir as falhas ao máximo e ter como meta o erro zero. Essa tem que ser a nossa meta. E, Mas somos seres humanos, não é? E a gente pois é. falha. Então, a gente tem que tentar minimizar essas falhas. Ok. Então, essas 4 características eu acho que são aspectos que a gente tem que sempre pensar. E por que eu estou falando isso? Porque
a questão do que a gente estava falando lá no início, né, de custo, de preço, isso tudo está associado com marketing também, Sim, né? era uma coisa que eu queria saber. Como é que é essa precificação, se assim pode falar, e marketing, nessa era online? O que difere da era offline, do digital? Mudou muito, mudou, lógico que mudou muito, todo mundo sabe que mudou muito, mas talvez alguns princípios sejam os mesmos até, que foram Sim, adaptados, né? Isso que eu queria saber. sim. Quando a gente estuda marketing, né, o marketing de produto propriamente dito, a gente tem um conceito chamado de mix de marketing, ou dos 4 P's do marketing, os famosos 4 P's de Os marketing. P's. Isso é E muito aí, falado. exatamente, quais são esses 4 P's que em inglês são de fato 4 P's, em português a gente adaptou um deles um pouquinho, mas é o produto ou Tá. serviço, é o primeiro P. O segundo P é o preço. O terceiro é a praça, em inglês é place, né? Praça, que é o local, a localização, É, o canal. aqui se fala E o praça quatro, mesmo. e o quarto é promoção. Então, isso é até uma questão interessante, porque muita gente fala de marketing achando que marketing é propaganda só. Muito, tá? Ficou associado anos e anos assim. A gente sabe que não é, pelo que eu É tenho muito lido, que mais, pelo que né? você fala, muito mais. É tudo É isso que muito você mais do que falou isso. aí, muito mais ainda, né? Exatamente. E dentro da sua pergunta da questão do digital, a gente foi avançando e incluindo pessoas. As pessoas são fundamentais no É o processo de outro P, marketing. É mais um é P, é mais um mais um P, né? P. É mais um P. É. Na verdade, agora a gente tem 7, que é pessoas, processos, e aí physical evidence não deu para ficar um Para P também, ficar então são um. evidências físicas. Porque a gente pegou do inglês, né? Sim. Mas um dos P's do marketing, que acho que é o tema aqui da nossa conversa hoje, é o preço, Precificação. é, que é precificação, né? Definir o preço. O preço ele está muito mais relacionado ao marketing do que ao custo, né? Porque não é óbvio que o custo é um componente importante do preço, porque se a gente vender por um preço abaixo do nosso custo, a gente está tendo prejuízo, né? Mas não necessariamente eles estão relacionados. E isso eu acho que é uma coisa que a gente até pode falar mais para frente, porque precificação não é um tema simples, né? Mas eu penso que nós, como dentistas, sequer compreendemos de fato quais são os nossos custos. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo com você. Eu acho que hoje já se fala mais nisso, até em alguns cursos em congressos, mas é o estoque, por exemplo, esse conceito de estocar. A Gaveta já saiu de validade. Existe isso. Sim. Isso E aí é falta estoque de controle total. total. Isso tudo entra nisso que você está falando aí. Estoque é dinheiro parado, né? Na verdade, você tem ali um custo de oportunidade de estar investindo aquele dinheiro em alguma outra coisa. Custo de oportunidade também é um conceito importante da administração, mas é mais um item que o dentista precisa se preocupar. E eu não sei, Sandra, não sei a tua experiência também, a gente já tem bastante tempo de formado, eu acho que a gente se formou numa época em que a margem que a gente tinha era tão tranquila, era tão folgada, que muitas vezes a gente não se Não, preocupava não se tanto com o custo, preocupava porque absolutamente. a gente Hoje a via gente que se preocupa estava. mais, até para ver esses custos, rever esse problema de estoque. Na época, principalmente nos anos 90, fim dos anos 90, a gente ganhou muito. O dentista que já era Sim, especializado, principalmente, né? A implantodontia era assim uma mina. A sim, realidade do mundo mudou, a do Brasil mais ainda. A quantidade de dentista que tem no Brasil, não é? Essa má formação em gestão que já deveria estar já
Poxa, quantos anos? Porque não se fala nisso há muitos anos. A gente vê curso de marketing. Quando eu te convidei, você falou assim: o que você falou do congresso? No congresso, os cursos. Repete aí para o pessoal: os cursos de Sim, técnica. Não é? onde o dentista quer colocar a mão na massa, quer ver sangue, É, quer ver é técnica, mas o curso de gestão sempre ficava meio de lado ali, meio né? vaziozinho, né? Mas eu acho que a gente ainda tem uma falta na graduação mesmo, né? Voltando um pouquinho que a Tem, gente já tem. falou. Eu acho que isso deve mudar, se, porque nessa pandemia que a gente entrou muito online, muito curso online, todo dia está todo mundo online, né? Hoje nós estamos falando um dia, gente, nós não estamos fazendo essa gravação com antecedência, não. A nossa live era hoje, eu quero falar isso aqui. Era hoje no Instagram, que eu até de manhã eu passei para dar um alô, mas teve esse bug aí de tudo de WhatsApp, Facebook, Instagram e etc e tal, né? Impressionante. Então a É. gente veio para cá para gravar, para depois passar para as redes sociais. Sim, Mas sim, por que eu sim. estava falando isso? Porque eu tenho visto não somente a odontologia, aumentou. Há uma mistura, né? Eu queria, não sei qual é a sua impressão, uma mistura de coaching com marketing, curso master de coaching, que fala um pouco de marketing, mas é tudo a mesma coisa. Talvez com uma outra abordagem, Com um nome um nome mais. mais diferenciado, né? Mas é sobre isso. Como que você vai gerir o seu negócio? Como é que você vai. Porque, na verdade, eu acho que todo profissional quer ser bem-sucedido. Né? Todo mundo. A Sim, gente não se formou em odontologia para ganhar pouco. A gente se formou claro que não. para ter conforto, para ter todos os dentistas, para ter conforto, para se ganhar bem, para você poder investir nos seus estudos, para você ter tranquilidade dentro do seu consultório com a sua família. Né? Então, assim, há uma preocupação, não foi só a pandemia, não. Eu acho que a mentalidade mundial, graças a Deus, as pessoas evoluem, nós estamos evoluindo. E o digital trouxe muito curso, Renata. Você achou isso também? Eu tenho visto bastante curso. Eu vou ser bem transparente. Eu não acompanho esses cursos, Tá. porque como eu tenho um background Você né, não, de mas gestão, nós, e né? já Algumas palestras. exatamente. Então, eu já estou numa outra rota, mas acho muito interessante, muito é, é, válido mesmo que as pessoas queiram de fato se informar e ler, e entendo também a dificuldade que é, porque a gente precisa, né? Eu não estou mais na clínica, mas quem está na clínica precisa estar se atualizando nas melhores técnicas, no estado da arte, da própria profissão, e ainda se Ainda preocupar se propõe. com a questão. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, que a odontologia não é uma profissão bastante estressante, dependendo da sua especialidade. Sim. Ela exige muito do nosso corpo, né? Não só da mente Mas do ali. corpo Você precisa ter mesmo, um né? Você vê que o dentista tem problema coluna, na né? coluna, É. exatamente. Então, eu compreendo que é um desafio muito grande para o pequeno empreendedor, ou até para o médio empreendedor, em qualquer lugar, conseguir dar conta de tantas demandas, né? Da demanda É, do próprio consultório, dos pacientes, e ainda compreender essa questão de gestão não é fácil. Mas o que a gente puder ajudar aqui um pouco e mais para você te frente. procurei exatamente isso. A gente depois vai ter uma aula sua maior, uma aula realmente sobre isso. Mas a gente. Aquela pergunta que eu fiz sobre a era digital, Uhum. essa maneira de vender na internet. Você tem uma opinião formada? Tem, lógico. Eu acho que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem Uhum. volta. A gente tem uma diferença na forma de comunicação do profissional liberal com o público, que aproxima mais, que tangibiliza um pouco mais o Sim, trabalho dele, sim. ele consegue se apresentar para um público mais vasto. Acho também que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque há uma certa extrapolação do que é verdade, o que não é É verdade, fantasia? sendo
porque é fantasia, e a gente tem 1000 filtros, não necessariamente aquilo que está sendo mostrado ali é o que É a aconteceu. realidade. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, que precisa ser aprofundada, porque, como eu falei, para mim é um caminho sem volta, É um caminho mas sem a volta. ética, Acima sim, de tudo, a né? ética, Como exatamente. tudo, a gente que eu, pelo menos que sou professora, né? Eu sempre falo, eu amo o que eu faço, mas assim, o que eu quero que meus alunos compreendam, entendam, é que a profissão é belíssima, é uma profissão que boa ainda em mercado, se você realmente se diferenciar. Eu não digo que é para fazer milhões de curso, o se diferenciar é uma coisa muito interna. Você falou isso na hora de se apresentar no seu consultório. Dá uma parada, dá uma olhada no que você pode mudar ali. Na época da pandemia, a gente fez isso, a gente mudou muita coisa que veio e que vai ficar, né? Em questão de Sim. biossegurança e tudo mais. E a era digital é isso, a era digital ela tem o fake também, né? Isso aí não tem jeito. Isso aí também vai ficar blog da blogueira, não sei mais o que, e também é válido, é engraçado, muita coisa engraçada aí na internet. Agora vamos para a É, pergunta do milhão? Você quer falar mais alguma Vamos, coisa vamos. disso aí? Só para contextualizar, então, essa pergunta, né? A gente É, fez essa brincadeira da pergunta do milhão, mas assim, fez. como é que pode, né? É uma coisa meio contraintuitiva. Como que o paciente paga menos e eu ganho mais, A né? gente conversou sobre Eu, isso, eu pedi para você analisar isso, né? sim. Então, eu queria dar só um passo para trás, né, para Tá. poder chegar na resposta, que é o seguinte, voltando àquela questão, né, que eu falei, poxa, no mínimo a gente precisa ter uma análise das receitas e dos custos, né, do nosso Sim. consultório. Esse é um primeiro passo. Em seguida, um segundo passo é a gente conseguir avaliar os custos relacionados a determinados tipos de procedimento, né? Tá. Então, assim, primeiro, quais são os custos fixos do meu consultório? O que é custo fixo? Outro dia eu dei uma aula aqui para uma universidade aqui no Porto, e em algum momento a gente estava falando sobre isso, e eu falei, pessoal, o que é custo fixo? E ninguém soube responder. Então, assim, é muito simples. Custo fixo é aquele que não varia de acordo com o volume de produção, né? Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica, né? E eu tenho lá um grupo de funcionários que trabalham nessa fábrica. Se eu fabricar uma caneta ou 20 canetas e esses empregados, né, continuam recebendo aquele mesmo salário, então o salário deles é um custo fixo, ok? Certo. A mesma coisa no nosso Você tem que vender. consultório. Você tem que vender para pagar aquele custo Pois é. fixo, exatamente. E a É. mesma coisa é no nosso consultório. Então, a gente vai ter lá como custo fixo, por exemplo, o aluguel do imóvel, se for alugado. Condomínio, luz, tudo isso, telefone, Exatamente. Se a internet. gente trabalhar ou não E é trabalhar, alto esse esses custo. custos. E a tendência é que ele sempre vai aumentando. Por isso Sim. que é uma grande preocupação a gente controlar, porque é aquela história, a gente já começa o mês com menos Não, X, você já né? começa o mês devendo, né? Se você não Exatamente, mês devendo. ganhou, a menos Só que que você tenha uma receita, né? é, qual é a dificuldade na hora da gente avaliar os procedimentos? Os custos fixos, em geral, falando aqui de uma maneira mais simplificada, eles vão ser indiretos. Eu não tenho como. Qual percentual do aluguel eu vou alocar para o procedimento de exodontia e regeneração? É difícil. Então, como é que a gente faz isso? Existem várias técnicas de custos para você fazer essa alocação. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. A gente vai guardar para A gente vai guardar para uma outra live, hein, gente? Ó, uma outra live. essa menina vale ouro, ela vai voltar muito aqui comigo. O que eu queria falar, então? Eu queria falar sobre os custos que são os variáveis e diretos, que são aqueles que a gente consegue facilmente identificar em qual procedimento que a gente
aloca. Então, se a gente senta para fazer uma cirurgia, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai usar um biomaterial, né? A gente vai usar uma Sim, membrana. são Então, a gente tem materiais que de vão um ser preço usados razoável, somente né? ali. É, E dependendo da marca que você for é, usar e tal, eles podem ter um preço bastante considerável. elevado. Mas, em termos de análise de custo, a gente sabe que é fácil. Eu sentei aqui, eu separei o material que eu vou usar, então eu sei que aqueles materiais ali são custos inerentes àquele procedimento. Tá, Né? Então, o que a gente observa? Né? Até conversando com a Sandra aqui antes, a gente avaliou 2 tipos de procedimento. foi. Né, Eu Sandra? pedi para ela, falei assim, eu falei, mas dá para avaliar isso? Ela falou, lógico que dá. A gente fez uma análise de quais são os custos diretos de uma exodontia com regeneração, né, com preservação imediata. Né? Então, o Isso. paciente chegou, Sandra, exemplifica aí a situação, essa primeira situação. Não, o paciente chegou no consultório, até a gente fez uma live sexta-feira falando, parte da live foi isso que você viu, foi daí que surgiu essa ideia. O paciente chega no consultório, ou é indicado, ele chega, ele está com o dente fraturado, né? A gente comentou que aumentou muito o índice de fratura nessa pandemia, devido ao estresse, uma série de coisas, e ele precisa remover aquele dente, é um dente perdido, esse dente não dá mais para ser aproveitado. Né? Eu sempre falo que a remoção de dente é uma coisa que você tem que avaliar muito, você pedir uma tomografia, né? Primeira coisa, vai avaliar se é uma fratura, se não é um retratamento endodôntico, se não é um problema periodontal. Você tem que remover aquele dente. Ainda falei, qual é melhor? Remover e não fazer nada ou remover e regenerar? Foi por aí que a gente começou a conversa. Sim. Então, a gente tentou comparar essa primeira situação, né, onde a gente vai remover e já regenerar, com uma situação em que o paciente passou pela exodontia, nada foi feito, só foi feita a remoção do elemento dentário, e o tempo passou, né? Você até falou na sua live de semana passada, né, das consequências para o paciente Falei. A de não gente ser feito recebe nada. pacientes até bem jovens, em áreas principalmente de pré-maxila, ou de primeiro pré, né? E que já tem aquele rebordo com perda dimensional absurda de altura, de espessura. Quanto mais tempo passa, né? No primeiro ano ele perde muita espessura, e a partir do primeiro ano ele vai começar a perder altura. Então, meu Deus, é assim, mas lá atrás provavelmente houve a indicação, se não foi muitos casos que a gente pergunta, até minha anamnese, foi de acidente, não foi de nada disso, foi exodontia mesmo, foi extração Sim. dentária. Né? E aquilo já está numa situação que você vai ter que submeter o paciente a cirurgias mais complexas. E a gente, não é que a gente não faça, a gente faz. Ainda mais eu que sou implantodontista, periodontista, meus alunos no meu curso fazem muita cirurgia, porque é o que aparece. Mas o que a gente comentou e que a gente enfatizou, qual é o custo disso em todos os sentidos? O custo emocional, o custo Sim. financeiro, o custo de tempo de cadeira, o custo de um monte de coisas, e você não agir logo para depois fazer ou com implantes ou sem implantes. Normalmente hoje vai para implantodontia mesmo, né? Foi isso que a gente Sim. conversou. A gente nem tem agora aqui, a gente nem vai mensurar ou avaliar o custo biológico, né, para o paciente, o custo dos relacionamentos sociais, porque isso acaba que é uma Sim, perda que isso é aí difícil de mensurar. é uma cadeia grande, né? Porque uma Né? cirurgia mais complexa significa alguns dias de repouso, significa muita coisa, desembolsar dinheiro, Sim, chateação, edema. A gente sim, faz. exatamente. E eu acho que tem que aprender a fazer também, em cursos de especialização, né? Claro, claro, mas a nossa ideia, então, foi comparar só a questão financeira, né? A gente não Porque a colocou na gente está equação querendo aí. essa preservação,
eu diria que até prevenção, né? A gente pode usar uma palavra prevenção aí. A preservação é uma Sim, prevenção. isso sim, é uma prevenção. Dores de cabeça, de você. Não é dor de cabeça para quem faz, mas mesmo para quem faz, são horas, às vezes, de cadeira e para o paciente e Sim. para você. Então, o que a gente viu? Então, na situação 1, esse procedimento que a gente está aqui tentando incentivar a execução da extração com a preservação, versus aquela situação que o paciente já chegou com uma perda muito grande e que vai ter que ser submetido a cirurgias muito maiores e que vão demandar muito mais materiais, né? E muito mais tempo de cadeira também. Porque quando a gente observa os custos envolvidos em cada um desses procedimentos, provavelmente também o recurso mais valioso ali, mais intenso, é a hora do cirurgião dentista. Né? Você vai ter que ficar Você me perguntou, mas e as horas? Eu falei assim, vamos contar essas horas também. Hora de cadeira. Sim. Hora não só de cadeira, daquele dia daquele procedimento, que procedimentos grandes você não tem. Muitas vezes você tem uma segunda intervenção. Para tecido mole, por exemplo. Você pode não fazer na hora. Né? E o que a gente viu, né? O que a gente viu quando a gente fez essa análise? Embora aparentemente, né, na segunda situação de uma regeneração tardia, você vá cobrar muito mais do paciente, existe um limite do quanto a mais você pode cobrar. Né? Se fosse na mesma proporção, talvez essa rentabilidade fosse mantida, mas você tem um limite e você tem muito mais insumo, muito mais tempo de cadeira, muito mais complicação, e faz o quê? A que conclusão que a gente chegou? Eu sempre pensei isso. O teu resultado financeiro acaba sendo inferior nessas cirurgias mais complexas do que aquela cirurgia que você faz. Se em 1 hora você faz a exodontia, faz a preservação e o paciente vai embora, você usa menos insumos, menos tempo de cadeira e com isso você lucra mais. Então, eu acho que isso é um grande exemplo de uma situação ganha-ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O dentista ganha. Todos ganham. Eu acho que o dentista aprendeu uma técnica onde ele vai ter mais facilidade, porque ele não é uma técnica tão difícil, vai ter mais segurança, vai ter mais previsibilidade. É muito, muito interessante isso. Ele vai promover a saúde, óbvio que ele vai promover a saúde também em cirurgias mais complexas, mas aí ele vai promover a saúde, ele vai ter mais lucratividade, foi o que eu pedi para você analisar. Você viu quantos por cento, mais ou menos? Não deu para mensurar isso. O paciente, a gente fez uma estimativa com base numa situação específica. É claro que cada dentista, em cada lugar do Brasil ou daqui do exterior, vai ter a sua realidade, mas o dentista tem o seu preço, mas a gente estimou que o paciente vai ter um gasto, em média, 60% maior, e o dentista vai ter teria uma lucratividade, digamos assim, 40% maior na primeira situação. Então, na primeira situação, o paciente gasta menos, o dentista tem uma lucratividade 40% superior em relação à segunda situação mais complexa. Não sei se eu me fiz entender. Não fez. Você quer que eu fale um pouquinho? Basicamente o que ela falou mesmo. Se você vai preservar aquele espaço onde você perdeu o dente, ainda tem um alvéolo, que inclusive a gente vai fazendo já merchandising aqui da live, né? De artigos, a gente vai falar as bases biológicas de uma extração, o que acontece com o alvéolo. A preservação daquele alvéolo. Por que se convencionou falar preservação? É uma regeneração. Porque na literatura mundial é site preservation, socket preservation, então convencionou-se falar preservação. Então, preservação desse socket, dessa raiz, desse alvéolo, né? que na verdade o osso alveolar vai embora, mas fica a preservação do espaço
que mantém a estética, que mantém a função futura com implante, ou com ponte, ou com alguma coisa. Você fazer a preservação disso. E o outro lado é você largar para lá, não, é mais fácil não, eu vou extrair, dar uma sutura, o paciente depois vê o que ele faz. Esse depois tem seu preço, esse depois tem seu custo, sei lá, eu acho inadmissível. Hoje existem muitos artigos, existem muitos cursos que falam sobre isso. As técnicas não são difíceis, é um passo a passo, quer dizer, desde que você saiba selecionar o caso, que você entenda uma tomografia, que você conheça biomaterial, selecione o biomaterial adequado, a membrana adequada. Tem uma série de passos, mas que você pode fazer, o clínico pode fazer. Porque o caso complexo vai para o especialista. Não é verdade? Vai para o especialista. Sim. Não vai ficar com ele. Sandra, eu acho Isso que aí é outro ponto também. Vai para o especialista ou bucomaxilo, ou implantodontista, ou periodontista, que vai fazer. Fora que numa cirurgia grande, você tem outros cursos, não é só biomaterial e membrana. Tem taxinha de fixação, você tem parafuso de tenda para você manter o espaço, você tem membranas maiores, tem uma série de coisas. Tem uma complexidade maior. Seus custos vão aumentando. Seus custos vão aumentando, né? Mas e outra coisa, Sandra, que eu acho que é fundamental, assim, nós somos profissionais da área de saúde e a gente tem que oferecer para o paciente o que há de melhor dentro do estado da arte, da ciência, da literatura. E isso é um procedimento que já está mais do que solidificado. Eu concordo com você, é inadmissível que qualquer profissional deixe de oferecer para o paciente dele uma alternativa. Uma opção, essa alternativa que pague um pouco mais isso do que fazer simplesmente uma extração, mas ele vai entender que esse dentista está cuidando dele, está promovendo a saúde dele, está cuidando. Ele entende. Eu nunca tive problema. Sim. A professora Emildo falou uma coisa muito séria, que nessa pandemia ela pegou pacientes idosos, até uma senhora com Alzheimer, não sei se ela chegou a falar dessa do Alzheimer na live. Falou. E que ela fez as estações, preservou também, para ela depois fazer uma prótese total, também. E Sim. Outros pacientes que não queriam ficar horas na cadeira, ela só tirou, preservou, agora que estão voltando para fazer implante. Olha, gente, é um caso muito sério, isso é uma questão de saúde, né? Então, a gente... Meus ex-alunos fazem, tenho certeza disso. Alguns vão me ver aqui e fazem mesmo, porque a gente enfatiza muito isso. Essa promoção de saúde. E tem como você falou, embora seja teoricamente, você tem o passo a passo ali, o protocolo, tem uma série de conhecimentos envolvidos num procedimento como esse. É agregado, tem que eu acho. Tem o fio de sutura, tem o tipo de extração, tem várias coisas que você tem que saber fazer, não é simplesmente uma coisa, óbvio. Né? É uma técnica. Sim. Toda técnica é uma técnica. Você tem diferentes tipos de alvéolos também. Alvéolos que você não tem defeito nenhum, e tem alguns que você tem mais defeito, que você tem que regenerar de acordo. Né? Claro, eu também acho que é por aí. E dentro dessa questão, assim, só para a gente encerrar o tema também que a gente falou, né? Mas como que a gente fez esse cálculo? Eu usei um conceito chamado margem de contribuição, mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima conversa para elaborar um pouquinho melhor. Vamos ficar com vontade de saber, né? Essa margem aí de 40%, 60%, né? Exatamente. O que é margem de contribuição? Eu acho que é um conceito muito simples que a gente pode passar para os seus alunos, que ele já pode aplicar assim no dia seguinte no consultório, que tem ali algumas questões conceituais que não são complicadas, mas muita gente se enrola, inclusive em empresas que eu trabalhei. Vi as pessoas com uma certa dificuldade, mas a gente pode simplificar aqui, passar para os seus alunos. Se você quiser, numa próxima conversa, a gente fala sobre isso. Não, nós vamos falar com certeza. Né? Renata, você quer fazer suas considerações finais? Depois eu dou uma palavrinha para encerrar.
Sim, sim, quero Ah, não, agradecer. eu que agradeço. Você deu uma aula para a gente aqui. Eu acho que muita gente já pode sair daqui pensando na próxima live, pensando o que fazer. O que fazer Eu para acho que melhorar a seu gente falou consultório. sobre a gente falou alguns conceitos aqui, só para a gente resumir. A gente começou falando sobre a importância da gente separar a pessoa física da Isso pessoa foi uma das jurídica, mesmo que coisas. seja de uma forma inicial ali. A gente falou sobre alguns conceitos de prestação de serviços, que são 4 aspectos típicos de serviços que a gente pode começar a pensar em como melhorar a nossa prestação de serviço considerando esses aspectos. Essa live vai A ficar gente falou. gravada. Eles podem, Ah, então. toda hora, A acessar e gente ver. pode voltar. A É. gente falou um pouquinho de custo fixo, custo variável, passei rapidamente falei sobre custo direto e indireto, e terminei agora com o conceito de margem de contribuição, que eu não vou ter tempo aqui nessa live de esmiuçar, mas A gente já está acabando. a gente já está acabando. Então, queria agradecer a oportunidade, foi um prazer. Espero que a gente possa se encontrar ao vivo e a cores Não, logo, logo, falta dezembro, com pouco. certeza, né, Renata? Em dezembro, eu Eu estou aí no amei, Rio de gente. Janeiro. Eu acho que isso é fundamental, né? Em relação ao que a gente falou no final, na parte mais técnica, eu só queria fazer um comentário que muitos ex-alunos e muitos colegas me procuram pedindo opinião em relação à regeneração, né? Eles acham que é porque eu gosto, não só a regeneração de alvéolo, mas as cirurgias avançadas também que eu faço, né? Sempre tem alguém, eu sempre falo que eu faço uma consultoria de graça, né? Mas faço para os meus ex-alunos principalmente. Então, em função disso, em função de conversa com você, com o Emildre, a gente criou o time Regenera. A Renata também já faz parte dele. Se você gostou desse conteúdo aí, gente, comenta, dá opinião, pode mandar no meu direct sobre o que vocês gostariam de ouvir sobre preservação do rebordo alveolar pós-extrações e materiais regenerativos, regeneração em maneira geral. Vocês comentem, peçam opinião, pode ser no chat, pode ser quando a gente colocar no Instagram, pode ser no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder. Nos acompanhem pelas redes sociais, né? Façam parte do nosso time Regenera, que vocês vão ver muito conteúdo. Nós agora daqui para frente, nós vamos falar pelo menos 3 vezes por semana, dando bastante conteúdo para vocês. A gente quer fazer uma comunidade mesmo, um time, realmente. Agradeço demais vocês estarem por aqui e muito obrigado para quem ficou até agora nos ouvindo. E rapidamente vocês vão saber por mim. Eu sempre passo para dar uma faladinha do que eu vou falar no dia ou daqui a 2 dias. Eu estarei com vocês. Obrigada.